Boa tarde, Brasil. Boa tarde em especial no lugar que eu moro, Brasília. Queria deixar um abraço especial ao meu estado do Tocantins, que está passando também, né, pelo furacão. E a palavra de hoje, a gente vem falando desde o início, né, sobre encheios do Espírito Santo, estabelecimento do reino. Esse final de semana foi muito especial com o aniversário de Brasília e teve os eventos lá na esplanada, né, dos shows e tal. Mas teve um evento que a mídia não anuncia muito, mas que foi muito. Esse sim vai fazer uma diferença. Porque o outro eles fazem, depois fica toda a sujeira lá. A gente sabe as consequências desses eventos aí, né? Que gera muita coisa depois também. As gravidez indesejada, a bagaceira que a gente sabe, né? Eu falo porque eu já vivi esse, essas coisas. Mas teve um evento que não foi divulgado, a não ser acompanhado nas mídias pelos lives, pelo YouTube, né? Que foram 72 horas de orações e intercessões pelo Brasil. Os atos proféticos. De sábado para domingo à meia-noite, depois do show lá da Esplanada, o povo de Deus foi para lá orar, marchar ao redor dos poderes da nação. E eu já fiz isso em 2000, né, ali no início de 2000, nos resgate pelo Brasil, e vejo hoje muita coisa acontecer. Então eu estava gripada, acompanhei pela internet, mas uma coisa me chamou muita atenção e eu fiquei muito feliz com o que eu ouvi das ministrações, né? Vieram apóstolos do Canadá, Nova Zelândia, representantes de várias nações, mas assim, quem estava na direção de tudo é a pastora Zenete, ela é a intercessora da Ana Paula e da Igreja Lagoinha, uma mulher de Deus, uma mulher muito, muito firme, né, nas convicções. E mais uma outra turma tinha uma pastora coreana, uma apóstola coreana, tinha o apóstolo Hudson, que é casado com uma amiga de Araguaína, Riselma. E fiquei feliz de ver aquele mover todo e ver o apóstolo Hudson ali, que a igreja que eu tive meu encontro com Deus, que foi a coisa que um dia que eu for contar o meu testemunho, a minha experiência mais incrível daquele encontro com Deus, daquela igreja Renovo, do qual, na época, o bispo Hudson era o líder. Ele morava em São Luís, mas era o nosso líder. E vendo hoje ele, um apóstolo de nações. Então, basicamente, o que falou naquele evento me chamou muita atenção. E essa noite eu nem consegui dormir direito orando e acompanhando as notícias do Tocantins, do Brasil. E eu tô com essa cara de alegre porque eu fico feliz, porque depois dessa turbulência vem o bom. Não vem o novo sem fazer a limpeza. Então eu queria deixar aqui o básico, o cerne que foi falado nesse evento desse final de semana aqui em Brasília, do Mané Garrincha, que foi, eles como líderes se ajoelharam e pediram perdão para a nação, representando os líderes, que muitas vezes, alguns, porque existem muitos líderes sérios, homens de Deus que pagam preço, mas existem muitos abusos também de liderança, sabe, que oprimem as ovelhas, que coloca ali naquele caixote, ocupa a semana inteira, não deixa a pessoa nem respirar, e tudo, sabe, é uma pressão, pega os moldes, às vezes começam até bem, pegam direções de Deus, mas oprimem as ovelhas. E pediram perdão por muitos que se desviaram nesse decorrer desses processos tristes, e que estão por aí hoje, perdidas nas drogas, na prostituição, no pecado, de todas as formas. Porque você pode sair nas noites, às vezes, para evangelizar ou para conhecer esses lugares bem pesados. Se você for conversar com as pessoas, a maioria passou por uma igreja evangélica, tiveram uma experiência com Deus, e muitas vezes está ali naquela situação, né? Que a Bíblia diz que o homem, quando ele é limpo, que ele vem para os caminhos do Senhor, ele recebe o Espírito Santo, a casa é limpa e adornada, ela recebe aquele poder. Mas quando ela se desvia, quando o Espírito Santo sai da vida dela, ela volta para o vômito. Olha que expressão forte que é dito na Bíblia.
E aí os demônios tomam conta. É tão difícil depois essas pessoas, elas ficam com o coração tão endurecidas. E muitas vezes que são por feridas, são por ofensas que passaram, as opressões que passaram por abuso de autoridades. E claro também, porque firmaram os seus pés também em homens que são falhos. A Bíblia diz que nós temos que ser firmados na rocha que é Cristo. Na palavra, como eu sempre falo, é bom enfatizar isso. Nós não vamos sozinhos para lugar nenhum. Nós precisamos dos nossos irmãos, nós precisamos de ter um líder, uma pessoa que direciona. A cruz é justamente isso. Aquela parte maior é ligada em quem? Em Deus. E os braços da cruz é porque nós temos que segurar nos nossos irmãos. Eu não consigo nada. Quando eu entro aqui, eu tenho intercessores. Eu tenho uma igreja que me lidera, eu tenho uma líder que ora por mim, pastora, bispo Rodovalho, bispo, sabe? E eu sou daquela que se eu ligo para minha pastora, para minha líder, fala assim, fala para orar por mim. Ah, mas é difícil. Ah, é? Então eu vou lá no Messenger, eu vou lá no Instagram do bispo e mando um recado para ele. E hoje a gente vê muitas pessoas que saem dos caminhos do Senhor. E muitas vezes quando é uma igreja muito grande, de muitas vidas, né? 4.000 pessoas, 5 pessoas num culto. Aquelas pessoas, elas ficam tão ali presas naquele líder. E às vezes quando ela se decepciona com esse líder, o líder maior nem fica sabendo. Quando vê, a pessoa já até morreu, já foi presa, já se desviou. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente escuta hoje muitas coisas que dói meu coração quando eu escuto algum líder falar assim: ah, aquela ovelha lá larga de mão, larga para lá. A Bíblia diz que quando o pastor tem um rebanho com 100, se perde uma, ele deixa as 99 e vai atrás. Hoje virou assim um negócio, perdeu, deixa para lá aquele rebelde, vai não, larga para lá. Só que vai haver um preço. Mas nós, como ovelhas, cada um vai, eu falo assim, cada um vai dar conta, inclusive das palavras. Mas nós temos que respeitar as autoridades, nós temos que congregar, nós temos que estar com os irmãos, porque ninguém dá conta de andar sozinho, não, nessa luta aí. A nossa guerra não é contra as pessoas. Eu queria, inclusive, deixar dessas coisas que eu ouvi nesse fim de semana, que falou sobre uma igreja desigrejada, que são as pessoas que estão aí, rebeldes, sabe? A maioria dos vídeos que a gente vê no YouTube acabando com as igrejas, com lideranças, pode ver. São feridos, são pastores, às vezes, que se rebelaram ou que tiveram algum desentendimento, porque também esperaram demais do homem. E aí, depois pega e faz o caminho inverso, e não é por aí. Decepcionar com homens nós vamos sempre. Agora com Deus, com Jesus, Ele é o mesmo. A culpa não é deles, de Deus e de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Então, a gente precisa assumir as nossas responsabilidades. Outra coisa também que foi falada nesse congresso, dessa mistura hoje de dinheiro público com igreja, né, os patrocínios, né, os envolvimentos de muitas lideranças, que isso abre uma brecha terrível. Porque não adianta, como eu falo, né, a pessoa lá levanta as mãos adorando, ou então marchando, fazendo atos proféticos contra a corrupção, mas aí vem lá o líder tal na época da campanha: eu te dou esse lote, eu te dou esse cargo pro seu parente, mas me ajuda aí com as ovelhinhas. Tá errado. Tá errado. E se você quiser dar crédito ou não, porque eu não sou uma apóstola, uma bispa, infelizmente, ou felizmente, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Há um momento profético no Brasil. Deus está trabalhando, há tempos. Só que as pessoas estão preocupadas, sabe o quê? No meu emprego. Nossa, eu não posso falar isso não, senão eu vou espantar. Agora eu vejo aí no Tocantins, que é o meu estado, né? Tá essa confusão aí com o Marcelo. E todo mundo jogando pedra. Eu vejo lá nas redes sociais gente que na outra eleição, quando eu fazia as críticas por causa da situação, que não era crítica a ele, era a situação dele. Gente até que me tirou do Facebook, enfim, me xingou. Hoje estão jogando pedra. Gente que ele ajudou, que deu emprego.
E aí, eles estão só. Pode olhar agora, se ele não tiver lá só ele e a mulher dele. Só que, assim como o presidente que está preso lá em Curitiba não vai levar sozinha a corrupção do Brasil, é desde que o Brasil foi descoberto. O Tocantins tem 29 anos de roubalheira. E tem as casas de leis. Tem os. Como é que chama? As casas que tem que contabilizar, que tem que fiscalizar. Tem os executivos, executivo, legislativo e judiciário. Será que a culpa cai só sobre um? Então, gente, vamos acordar. Vamos acordar porque Deus não muda. E Ele não julga individualmente, Ele julga um estado, uma nação. O mesmo Deus que acabou com Sodoma e Gomorra, o que é um sopro? Rio de Janeiro, quem imaginou que o Rio de Janeiro, né, a cidade maravilhosa, está no caos que está? O que é o Tocantins na fila do pão? Primeiro do Maranhão. Maranhão também vai ter os seus dias. Já está tendo. É desse jeito. Então eu queria deixar, amanhã eu devo finalizar essa palavra assim de forma mais doce, né? Porque hoje estou pegando um pouco mais duro, mas dizer que é um tempo novo, que a gente precisa ficar atento, que Deus está dando aí todos os sinais. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu queria deixar Davi como exemplo na Bíblia, lá no Velho Testamento, em 1 Samuel 17, quando ele derrotou o gigante Golias, antes ele foi preparado. Ele foi preparado primeiro no curral com as ovelhinhas. Ele era um desprezado lá até pela família, porque os irmãos dele eram tudo, como diz hoje, bombado. Primeiro ele teve as ovelhinhas, depois ele teve o leão, depois o urso, depois Golias, depois ele teve que enfrentar, né, o exército dos filisteus. Então na vida da gente é tudo assim, é um processo. Sai de uma luta, entra em outra, e Deus está nos preparando. Deus não quer nos punir. Quem rouba, mata, destrói é o inimigo. Que a gente possa ser responsável e gerar um povo de caráter reto, baseado na palavra. Porque para sarar a terra tem que sarar primeiro eu. Para eu vir aqui, eu tenho que colocar minha vida no altar. Todos os dias a pessoa falha, como vocês. Então a mesma espada que eu apresento, que é a palavra de Deus, ela tem que primeiro trabalhar dentro de mim. Essa palavra eu queria finalizar, então, com esses dois exemplos de Davi. Amanhã eu vou finalizar essa palavra de forma mais doce, mais bonitinha, né, na palavra, assim, bem suave. Então, ele teve os momentos de preparo, teve um momento também de orar e teve um momento de agir. Né? E, basicamente, é essas duas referências. 1 Samuel 17, da história de Davi na luta com Golias, que ele usou o quê? Aquilo que ele sabia, ele usou a funda. Ele não quis a armadura de Saul. Nós não precisamos querer nada de ninguém. Deus tem uma porção para cada um de nós. E Deus está fazendo. E eu louvo a Deus porque eu tenho visto maravilhas. Está sarando a terra, está sarando lá o Tocantins. E vai sarar, e vai sair muita sujeira ainda no Brasil, no Tocantins. É preciso. E que a gente possa, Senhor, dobrar os nossos joelhos e clamar por misericórdias. Porque a luta não é aqui. Aqui ela só naturaliza. Ela é primeiro no mundo espiritual. Que Deus abençoe a nossa nação em nome de Jesus. E amanhã eu termino essa palavra, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço.